Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Ribeiro, sou psicóloga e educadora, gestora da empresa Desenvolver-se, gestão de pessoas e gestão educacional e principalmente sou professora, com muito orgulho. E é com alegria que daremos início ao nosso 9º episódio da série Educação Emancipatória, para conversar sobre o tema A Educação como Ferramenta para o Processo de Transformação Pessoal. Será que todo o processo educacional contribui para a nossa transformação individual? E o que fazemos com a nossa transformação individual? Será que contribuímos para a transformação social? Olá, Cláudia Martins. Vamos arrumar nossa Oi, boa câmera. tarde. Seja muito Tudo bem-vinda jóia? à série Educação Emancipatória no 9º episódio. Cláudia, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada. E é com muita alegria que eu te recebo aqui, junto com a Jaqueline, com o Benildo e com as pessoas que já estão conosco. Cláudia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito bom a gente poder registrar essa nossa conversa. Na verdade, já conversamos tanto, né, amiga? Sim. A gente se fala praticamente todo dia. Então, Vamos hoje o que a gente está fazendo é registrar essa conversa. Está muito bom. registrar, oficializar essa conversa, né? Socializar, né, Cláudia? É verdade. Socializar. Bem, Cláudia, eu costumo iniciar o bate-papo apresentando os meus convidados, mas hoje eu acho que eu vou fazer diferente. Hoje eu gostaria que você se apresentasse respondendo essa pergunta, Cláudia. Quem é a Cláudia hoje? Bom, hoje eu sou Cláudia Martins, sou mãe, filha, irmã, tia, sobrinha. Eu sou filha do seu Jesus, da dona Marluce, um casal de mineiros que veio aqui para a região do Sul Fluminense para começar a vida. Então, embora eu não tenha nascido em Minas, as raízes mineiras estão dentro de mim. Eu costumo dizer que corre pão de queijo na veia. Porque, afinal de contas, né, se a gatinha teve gato no forno, ela teve gatinho ou teve pão? Teve gatinho. Então, os meus pais também. Embora eu tenha nascido aqui, as minhas raízes são mineiras. Então, com muito orgulho, eu sou filha dessa família mineira. Eu sou casada há quase 30 anos com o Jorge, que é o meu companheiro de vida. Eu costumo dizer que ele ama toda a minha luz. Então, é muito importante esse relacionamento que a gente vem construindo ao longo da vida. Desse relacionamento, nós tivemos vários filhos. Então, assim, além de esposa, também sou mãe. Mãe da Ana Lu, que tem 24 anos, cantora, professora de música, musicista. Mãe do João Pedro, estudante de veterinária, 18 anos, são crianças incríveis. E somos pais também de outros filhos que não nasceram, mas que ficaram conosco durante o tempo que foi necessário. Então, nessa fase da minha vida, acolher a isso também tem sido muito, muito, muito importante. Entender que existe um pertencimento em todos aqueles que são do nosso núcleo, do nosso clã, e os meus filhos que não nasceram também pertencem a eles. Eu sou a segunda filha de 3 irmãos, tenho um irmão mais velho, eu sou a do meio e tenho um irmão caçula. E desse núcleo dos meus pais eu tenho mais 2 sobrinhas, no núcleo do Jorge são mais 3 sobrinhos. Então é uma família que não é uma família imensa, mas é que ela enche o nosso coração de muita alegria e de muito amor. Então eu sou essa pessoa. E além disso, né, quando a gente vai para a parte profissional, eu sempre tive 2, 3, 4 profissões ao mesmo tempo, e hoje não é diferente. Quais as suas profissões, Cláudia? Se apresenta aí profissionalmente. A minha primeira profissão, e pela qual boa parte das pessoas me conhece hoje, foi a profissão de cantora. Então, eu canto profissionalmente desde os 14 anos, mais ou menos. Então, nessa época de adolescência, toda vez que eu precisava de um dinheiro, eu batia na porta do estúdio perguntando se tinha jingle para gravar, e era com essa grana que eu me virava e fazia essas coisas. Então, eu canto profissionalmente desde lá. A partir daí, depois eu me formei professora,
eu me especializei em educação infantil, que na época eu trabalhava com educação infantil, mas a minha aspiração sempre foi de fazer ainda, dar um passinho além. E nesse passinho além, eu me formei em pedagogia. Nessa época eu já era funcionária pública do Estado da Prefeitura, mas eu queria ainda dar um passinho além. Então, eu queria muito trabalhar com educação profissionalizante. E educação profissionalizante voltada para a indústria, especialmente, para esse segmento do mercado, para a indústria. E nisso eu fui estagiar no Senai, e depois fiquei no Senai, trabalhei como orientadora educacional lá durante muito tempo, mas eu queria também poder não só estar com os alunos, como também estar ministrando curso nas empresas. E aí eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em treinamento, e comecei a trabalhar nessa área, voltado ainda dentro do Senai, voltado para treinamento nas empresas, e fiquei durante uns anos nessa função. Feito isso, meu esposo teve uma oportunidade fora do país, a gente foi morar fora, voltou. Na volta a gente empreendeu, faliu, e aí a gente descobriu que o fundo do poço tem mola. Até chegar na mola foi bem difícil. Mas na medida que a gente chegou na mola, daí não tinha mais para onde cair, a gente começou a se reerguer, e nesse processo foi onde eu fui para a indústria, porque na época que eu trabalhava no Senai, eu formei os funcionários de uma grande montadora que estava se instalando aqui na região, e nessa época eu fui convidada a trabalhar com a auditoria e sistema da qualidade nessa montadora. E aí começou um outro capítulo da minha vida profissional, porque eu fui para a indústria trabalhar como auditora, depois eu fiz uma carreira dentro da indústria, um cargo executivo, trabalhava com várias áreas voltadas para a engenharia, e fiz um MBA voltado para a gestão industrial, porque me faltavam os conhecimentos de engenharia. E foi um sofrimento, porque você põe a pessoa de humanas para fazer engenharia, ela sofre, né, gente? Ela faz com sofrimento. E quando eu terminei esse curso, terminei esse MBA, eu não consegui terminar aqui, eu terminei em BH, durante 6 meses, indo para BH a cada 15 dias para poder conseguir concluir o curso. E nisso eu já tinha sido demitida dessa empresa, já estava disponível no mercado. E quando eu terminei esse curso, eu jurei para mim que eu nunca mais ia estudar na vida. Eu já tinha estudado tudo que eu tinha que estudar e que não ia estudar nunca mais. Só que eu sou péssima nessas promessas. Então, o que aconteceu a partir daí? Eu terminei o curso, passaram uns 3, 4 meses, eu fui convocada para ser jurada, para compor o tribunal do júri. E eu amei a experiência, amei. Várias audiências eu assisti sozinha, todo mundo ia embora, só eu que estava assistindo a audiência até o final. E nisso a família me perguntava, né? Eu chegava empolgada em casa dizendo o que tinha acontecido, como tinha sido e tal. E a família perguntava, mas por que você não estuda isso? E eu dizia, por que não? Eu falei que eu não vou estudar. E aí, no primeiro mês, essa foi a resposta, no segundo mês, essa foi a resposta. Quando chegou, eram Isso 3 meses. Isso tinha quanto tempo de formado em pedagogia? Já tinha quantos anos, Cláudia? Isso, há muitos anos. Eu me formei em... Ai, gente, sei lá. Eu me formei em... Já deve ter a base dos 28 anos, por aí. Depois da formação de pedagogia. Porque minha filha tem 20... Vai fazer 25. Eu me formei, eu nem estava grávida dela ainda. Uhum. Então, Ô, Cláudia, mas antes você fez formação de professores. Era professora. Foi. Essa foi sua primeira profissão? Não, minha primeira profissão foi cantora. Explica pra gente essa trajetória. O que veio primeiro, né? Porque cantar, para mim, nunca foi um hobby, embora as pessoas possam achar. E muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Que é um hobby. O hobby é aquilo que você escolhe fazer ou não. Vamos imaginar, eu escolho pintar ou não. Eu escolho jogar um futebol ou não. Eu escolho, né, fazer. Agora, quando não é um hobby, que é uma profissão, você não escolhe, você assume um compromisso profissional e você tem que estar ali. Eu tenho casamentos que fecham a agenda com 1 ano de antecedência. Então, eu sei que daqui a 1 ano, naquele dia, eu não posso estar doente, eu não posso viajar, eu não posso voltar, nada de mal pode acontecer, porque a minha agenda já está fechada para daqui a 1 ano. Então, e no dia que chega esse evento, eu não posso escolher não ir, porque é um trabalho. Então, sempre foi um trabalho. Então, essa para mim... Aí você considera... Só um pouquinho...
Oi, voltou. Você considera, então, essa Voltou. profissão de cantora como a sua primeira profissão? Porque se a gente for analisar, né, dentro do mercado de trabalho, onde você, de alguma forma, cede a sua força de trabalho e tem um retorno financeiro por isso, então, nesse conceito, essa foi a minha primeira profissão. Mas, para mim, eu queria poder viver outras coisas, queria poder viver outras emoções, outras experiências. E a Sim. educação foi para mim um processo natural, porque mais ou menos nessa época, quando eu comecei a cantar, eu fui convidada para ser professora auxiliar na escola onde eu estudava. Eu sempre estudei em escola pública, até o final do primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental. Então, quando eu comecei o segundo grau, né, que hoje é o ensino médio, né, que era para fazer o curso de formação de professores, que eu fui para uma escola particular. Foi a minha, só nesse momento que eu fui estudar em escola particular. Porque o tempo todo eu estudei desde a educação infantil, eu estou no banquinho da escola desde os 4 anos de idade. Então, desde a educação infantil até a oitava série, que era o nono ano, foi na escola pública. E quando eu fui para a escola particular, o que aconteceu? Eu tomei bomba em 2 matérias no primeiro ano, que foi física e química, eu acho, se não me engano. E aí os meus pais me disseram que eles não iam pagar a escola para mim, porque eu tinha perdido 2 matérias. Então, que eu não poderia continuar estudando na escola particular. Mas, nesse interim, eu fui convidada a trabalhar na escola. E aí eu ganhei bolsa de estudo. Então, eu pude continuar estudando. Na Então, você verdade, fez o assim, seu eu ensino sou médio com bolsa. com bolsa. Na Uhum. verdade, eu sou um fruto de bolsa de estudo e falarei isso para você fez. Porque a minha vida eu só pude fazer muita coisa porque eu tive bolsa. Porque os meus pais, a vida para eles era muito difícil para conseguir, né? Meu pai metalúrgico, minha mãe dona de casa, 3 filhos. Então, assim, a gente nunca passou dificuldade. Eu sou muito grata a eles por isso. A gente sempre teve uma casa confortável para morar, sempre teve uma cama quentinha que a gente pudesse dormir. A gente nunca faltou comida na nossa mesa, nunca faltou um uniforme para ir para a escola, mas era uma vida difícil. Meu pai trabalhava o dia todo, meu pai fazia trabalho extra depois do trabalho, né? Fazia estática, ele chamava meu pai eletricista. Então, meu pai trabalhava depois que saía da fábrica para poder conseguir garantir o mínimo para a gente. Então, isso nunca faltou, esse mínimo nunca faltou, mas sempre foi uma vida difícil, né? 3 crianças usando óculos, minha mãe tinha um carnê eterno da ótica, sempre tinha uma criança trocando óculos. Então, assim, essa vida. E realmente para eles era muito sacrificante pagar uma escola particular para um filho que não performava conforme eles achavam que deveria, porque eu perdi 2 matérias, né? Sim. Então, esse era o combinado. Então, se eu perdi Uhum. as matérias, eu não poderia continuar estudando. Mas nisso, eu fui convidada a trabalhar na escola e consegui bolsa. E me formei professora por causa disso. Na época, é, na década de 80, isso? 80. Final da década de 80, né? É. Para trabalhar com educação infantil, tinha que fazer o 4º ano, lembra? Que era o Uhum, sim. adicional, né? Sim. Uhum. Então, eu Uma morava em Barra Mansa e especialização. isso. Era um ano a mais o curso de formação de professores. Eu fiz esse ano a mais em Volta Redonda, que lá era uma escola estadual. E aí eu fiz essa especialização e continuei trabalhando com educação infantil. Nesse meio tempo, foi quando eu dei uma sorte de, sei lá, com 18 anos, ter concurso prestado para a prefeitura. Eu passei e com 19 anos eu já era funcionária pública, nas 2 redes. E aí o caminho mais lógico foi fazer pedagogia. Sim. Porque, afinal de contas, aquele já era o meu trabalho. E Uhum. aí, no funcionalismo público, tem aquela coisa de gratificação, né? Se você faz faculdade, tem gratificação, não sei o que e tal. Então, foi o caminho mais lógico. E assim foi. Mas no meio da faculdade, quando eu comecei a estudar, eu já tinha essa coisa de trabalhar com educação profissional. E fiquei com isso na mente. E teve uma palestra, daquelas palestras que tem na escola, que aluno normalmente odeia ir. Quando Sim. a pessoa fala assim, gente, vai ter que ter uma palestra, vocês têm que ir na palestra, senão não ganha presença na aula. Só Então, vai para numa poder dessas cumprir o palestras, horário, né? isso, numa dessas palestras em que a gente era obrigado a ir, a palestra era sobre o Senai. Era o diretor e o vice-diretor do Senai explicando o que era o Senai. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, o que eu queria fazer era isso. Eu não sabia nem que era isso. Então, eu descobri o que eu queria fazer. O próximo passo na minha carreira eu descobri nessa palestra. Porque aquilo me abriu um leque de possibilidades. E a partir daí, eu comecei
a focar. Eu já resolvi que eu ia fazer, quando eu me formasse, que a minha pós-graduação ia ser em treinamento por causa disso. E no meio do terceiro ano, o estágio obrigatório era a partir do quarto ano, no último ano. Mas quando chegou no meio do terceiro ano, eu ia no Senai quase toda semana pedir estágio. Nem tinha estagiária lá. Quase toda semana eu ia lá perguntar se já tinha estágio, se tinha possibilidade, se tinha, e consegui começar a fazer estágio no final do terceiro ano. E aí, quando eu comecei, foi quando eu deixei o Estado, quando eu pedi a exoneração do Estado. Ah lá, alguém falou que eu estudei no Senai. Ai, gente, eu A amo o Senai Sandrinha. demais. Oi, Sandra. A Ai, Sandrinha. gente, a gente tem um grupo do WhatsApp da galera que trabalhou na época, sabe? Então a gente sempre se fala do pessoal que a gente trabalhou junto, sei lá, 30 anos Até atrás. hoje são consideradas excelentes instituições de ensino, né? É. Então foi para mim foi maravilhoso, sabe? Então assim, e era isso. E aí a minha carreira foi sendo moldada para isso. Então eu nunca trabalhei como especialista em educação em escola de ensino regular, por exemplo. Eu não tenho essa experiência. Então, eu me formei em orientação educacional e administração escolar. A administração eu fiz porque eu queria os conteúdos de gestão. E orientação por vocação mesmo. Mas eu nunca trabalhei com orientação educacional no Mas ensino regular, além do estágio obrigatório. trabalhar com educação profissionalizante é maravilhoso, tem uma importância, uma relevância social incrível. Conta pra gente como que foi essa experiência, Cláudia. Assim, o que a gente via lá no Senai, né? A escola, ela tinha uma disciplina muito forte, né? Então, assim, até porque o aluno, ele aprendia na sala de aula hoje o que ele iria para a oficina aplicar amanhã. E as oficinas que a gente tinha na escola, como tem até hoje, simulam um ambiente industrial. Então, elas cortam o dedo de verdade, elas cortam a mão de verdade, elas cortam o braço de verdade, elas machucam de verdade. Então, não é uma situação apenas de um ambiente didático, simulado. Não, é uma realidade industrial. Então, o critério que o aluno tem que ter e o professor no foco naquilo que está sendo ministrado é muito forte, voltado para a segurança, para a atenção, para a responsabilidade, para a higiene, uma série de questões. Então, dali os alunos já começam a desenvolver competências fundamentais para a inserção dele no mercado de trabalho, né, Cláudia? Sim, porque ali é o ambiente que ele vai encontrar, é um ambiente muito próximo do que ele vai encontrar dentro da indústria, como se fosse um reduzido do que ele vai encontrar na indústria. Mas as máquinas, são as mesmas máquinas. Então lá o foco na época era mecânica geral, era a parte de usinagem e tal. Hoje o foco é mais automobilístico. Então a gente tinha experiência de ver assim, alunos que na escola regular eram aqueles alunos que não frequentavam direito a escola, tinham problemas de disciplina, depredavam a escola e tal. E eram alunos exemplares. Interessante. Interessante. Então, é interessante. Sabe aquela coisa que a gente sempre ouve falar, assim, que quando a pessoa entra no metrô, que ela começa a mudar o comportamento, que ela joga o papel no chão, se ela estiver fora do metrô, e quando ela entra dentro da estação, como está tudo limpinho, ela não joga mais o papel. Então, a gente via muito isso, sabe? Então, assim, o aluno, quando ele entrava naquele ambiente, era como se fosse um portal, sabe? E realmente ele assumia uma postura profissional. O espaço educa. Não, uma escola, não, tinha 500 meninos na escola, e uma escola que, sei lá, você podia entrar no banheiro a qualquer hora, sabe? Se você quisesse, porque o banheiro ele estava em condições próprias, independente da hora que você acessasse o banheiro. Então, assim, foi uma experiência, para mim, foi a minha primeira experiência mais próxima desse mundo da indústria, porque até então, né, professora vem de escola. Até, para mim, foi uma dificuldade quando eu cheguei, até com a própria vestimenta, porque a gente está acostumado na escola a trabalhar de uma forma mais informal, a gente só trabalha com crianças. Então, lá que eu aprendi a importância de usar um uniforme, a importância de usar um jaleco. Então, eu usava um jaleco que era de manga comprida, era um jaleco compridão até no joelho. Então, que é uma forma de padronizar até uma postura. Isso, para mim, era uma novidade, porque até então a gente não tinha essa experiência. Na escola, no verão, a gente trabalhava de short, camiseta e estava bem. Então, lá não. Então, lá a questão era da mais diferente. Então, Cláudia, isso para mim também foi uma aprendizado. Você sabe que essa série, Educação Emancipatória, ela tem esse objetivo de realmente socializar o processo educacional para além do muro da escola.
E é tão boa essa sua contribuição, porque vem corroborar com o que a gente vem falando nos episódios anteriores, que existem várias formas, né, de se educar, o próprio espaço educa, outros espaços educam, porque quando fala em educação, as pessoas imaginam que é só a escola, a sala de aula, o conteúdo, a prova, e acham que educação é só isso. E a gente vem trazendo essa reflexão. Educação é muito mais amplo, e você viveu isso, né? É. E nisso, o mais bacana é que assim, eu fui me fazendo enquanto profissional aí também, né? Eu me lembro que quando eu cheguei no Senai no meu primeiro dia, eu tinha 20, 22 anos, acho que eu tinha quando eu comecei. E aí os meus alunos mais velhos tinham 18. Quase a mesma E aí idade. teve um aluno que me perguntou assim: Oi, tudo bem? Qual o seu curso? Aí eu disse: Então, é que eu sou a nova orientadora da escola. Ah, tá. Ai, que legal, então, seja bem-vinda. Então, então isso para mim foi maravilhoso, porque me favoreceu esse contato com eles, porque a nossa diferença de idade era muito pequena. Uhum. Engraçado que quando eu era mais jovem, eu dizia que nunca na vida eu ia trabalhar com um adolescente. Tá vendo como eu sou péssima para promessa? Cumprir promessas. O Péssima, péssima. Cláudio, Não conte comigo para cumprir essa promessa. sua fala aí me fez pensar como é importante e que é sobre o processo ensino-aprendizado. Porque as pessoas colocam o instrutor no lugar daquele que tem o saber, o conhecimento. E o aluno, né, a própria palavra aluno quer dizer sem luz, né? É aquele que é uma folha em branco e só vai receber. E aí você traz essa narrativa, esse relato de que é possível aprender e ensinar ao mesmo tempo. Ao Eu mesmo tempo. ajudo os meus alunos a serem autônomos, mas eles também me ajudam, e eu cresço e aprendo com É, eles. E isso é muito bacana, né, Cláudia? foi exatamente isso, sabe? Então, para mim, assim, é a grande virada na minha postura profissional, ela foi feita no Senai. Porque lá eu entrei em contato com uma realidade muito diferente daquela de onde eu vinha. É que quando eu cheguei lá, eu já trabalhava em escola, sei lá, uns 7 anos, pelo menos, só dentro de escola. E basicamente com educação infantil, como professora alfabetizadora, então é uma realidade bem diferente. Outro E ambiente. lá, na época, a gente tinha 500 alunos, meninos, 500 meninos estudando. Então, no prédio onde eu trabalhava, por exemplo, lá eram dois prédios, o prédio onde eu trabalhava de mulher era só eu no prédio inteiro. Então, assim, e na escola é o contrário, né? A gente só trabalha normalmente, principalmente educação infantil, são professoras, funcionárias e tal. Então, é um ambiente bem feminino. E ali era um ambiente bem masculino, era bem diferente do Sim. que eu estava acostumada. Conta Então, a pra grande gente, Cláudia, virada foi isso. essa experiência gratificante de perceber seus alunos chegando de um jeito, saindo de outro, tornando mais autônomos, mais protagonistas da vida deles. Você lembra de algum caso específico para contar para gente? Ah, eu tenho Muitos. vários casos, vários casos. Um deles que eu me lembro é quando eu saí de licença maternidade, eu fiquei um tempo afastada. E quando eu voltei, tinha começado uma turma que não tinha passado por mim. Em geral, eu que aplicava a prova, quando eles vinham para poder fazer o acesso no Senai, entregava o resultado, fazia a primeira reunião com eles de integração, fazia reunião de pais. Então, assim, esse processo todo inicial era comigo. Então, eu tinha um contato pessoal com todos os alunos que chegavam. Durante a minha licença maternidade, teve turma começando sem esse contato comigo. E quando eu voltei a trabalhar, e comecei a me entrar dessa turma, eu tive muita resistência de um determinado aluno. E era muito difícil, porque ele boicotava, tudo que eu tinha que fazer com a turma era uma dificuldade, então tudo que eu falava ele retrucava. Então, realmente, era aquele aluno assim que você quer enforcar ele. Você fala, gente, interno esse garoto na Perde a vida. paciência. E aí chegou no ponto que eu falei, gente, ou eu consigo fazer esse garoto para mim, ou a nossa vida vai ser um inferno até esse menino sair daqui. E aí, a partir daí, eu comecei a dar responsabilidade para esse menino, a protagonizar na sala, que ele fosse responsável por algumas coisas que acontecessem na turma, que ele era o cara que tinha que estar levando informação, que ele que era o cara que ia me ajudar a fazer não sei o quê. Enfim, eu sei que em pouco tempo, esse aluno era o meu melhor amigo, sabe? Meu maior defensor de tudo que eu fazia na escola.
Então, assim, na verdade, o que ele estava me dizendo com aquele comportamento? Me nota. Uhum. Eu quero que você me note. Sim. E aí a gente desenvolveu uma amizade que até hoje, a gente se encontra Uhum. hoje, ele é um querido, um querido. Então, assim, eu fiquei conhecendo depois os pais, sabe? Então, assim, conheci a família e tudo, depois a esposa, filhos. Eu costumo dizer que são os meus netinhos. Os filhos dos meus alunos do Senai são os meus netinhos. Então, ele é um querido até hoje, até hoje. Então, assim, A importância desse vínculo afetivo nesse processo educacional, né, é, Cláudia? é. Como Para a importante, gente né? enxergar que tem o ser humano ali, né? Sim. Então, assim, por trás de uma reação exacerbada daquele aluno, é um ser humano que tem alguma dor que está precisando ser cuidada naquele momento. E a Uhum. gente precisa olhar isso de uma forma diferente. Né? Então, assim, vários casos, mas esse menino, assim, é um querido. E Assim, eu não tenho dúvidas que, assim como ele te marcou, eu não tenho dúvidas que você tenha marcado ele, a vida dele, né? Que se alguém A gente perguntar é para muito ele quem é amigo, sabe? Cláudia Martins, ele vai falar: É. foi a pessoa que fez a diferença na minha vida, né? Que me ajudou nesse meu processo, né? De autoconhecimento, porque a autonomia, o protagonismo, ele precisa, né? Anteriormente do autoconhecimento, né? A pessoa se perceber. Você fez essa mediação, né, que tanto Vygotsky fala. E aí você foi depois para a indústria. Do Senai, você teve uma outra E experiência. do Senai a gente foi morar fora do país. E aí isso para mim também foi um processo de aprendizado muito importante, porque lá eu pude ser duas coisas que eu não tinha conseguido ser até então, esposa do marido e mãe da filha. Porque aquela rotina, né? Minha filha foi para a creche, a mais velha foi para a creche com 3 meses e meio, porque eu tinha que voltar a trabalhar, não existia empresa cidadã, que tem licença de 6 meses e tudo e tal, então, com 3 meses e meio, sem família próxima e tal, ela já foi direto para a escola, e a rotina foi se fazendo. Então, lá eu pude experimentar uma outra coisa, eu pude experimentar uma outra vivência, um outro aprendizado, e uma coisa que eu aprendi muito e que eu criticava demais. Quando eu vi, assim, grupos de mulheres que se reuniam, vamos marcar para fazer um café, não sei o que tal, eu achava aquilo de uma futilidade tão grande. Eu dizia, imagina, gente, tenho tempo nem de beber água, você tem que tomar café com a amiga. Porque era a rodinha do hamster, né? A gente entra na rodinha do hamster e vai. Quando a gente foi morar fora, foi quando eu experimentei pela primeira vez o que é uma rede de apoio na vida de uma pessoa. Uhum. Que é você ter pessoas que Uhum. podem te suportar, que podem te apoiar. E Uhum. pessoas que não são da sua família. E que você as ajuda e elas te ajudam porque sim. Porque E é essa sociedade que a alguém gente precisa e deseja, alguém né, pode Cláudia? ajudar. É, é. É essa sociedade Então, que a gente deseja. então, poder experimentar isso, para mim, foi maravilhoso, maravilhoso. Porque eu entendi como que mulheres podem fortalecer mulheres. Porque num processo de expatriação, o que, que acontece? Via de regra, os maridos, quando são expatriados, a vida deles muda muito pouco. Eles saem de manhã, eles vão trabalhar, continuam resolvendo os mesmos problemas e voltam à tarde. Então, a carga toda de fazer uma adaptação num lugar diferente, numa cidade diferente, num país diferente, num idioma diferente, enfim, cabe à esposa, que tem que dar conta de si e dos filhos. Porque as crianças têm que ir à escola, se adaptar na escola e tal. Como foi essa Então, experiência da adaptação delas na escola lá na França? foi, na verdade, eu acho que mais fácil para ela do que para mim. Eu ficava muito preocupada de ela ficar direto na escola e sem ainda saber falar o francês. E as crianças lá ficam o dia todo na escola, almoçam na escola, inclusive. Como ela sempre demorava muito para almoçar, eu ficava com medo dela não comer na escola, eu ia buscar para almoçar em casa. E todo dia, quando eu perguntava como foi o dia hoje na escola, ela dizia, foi bom, o que aconteceu? O que você fez? Nada, a gente riu. Eu falei, então tá bom, se a gente riu, tá bom. Ela tinha umas camisetas do Pokémon, umas meias diferentes, aí as crianças gostavam daquelas camisetas, sempre ia conversar com ela por causa da roupinha e tal. Enfim, aí teve um dia que eu perguntei, e aí, como foi? Ela falou, hoje eu chorei. Eu falei, mas por que você chorou? Porque eu quero comer na cantina, o restaurante o Da, refeitório da da escola, né? escola. Porque eu quero comer na cantina, igual todas as crianças. Então aí ela me ensinou que, então, ela Quantos precisava anos, também ter o tempo Cláudia? dela. Com quantos anos? Ela tinha 3 para 4 anos. A Nalu é um exemplo
de autonomia, né? De emancipação, Ela né, é demais. Cláudia? Ela é demais. Ela é demais. Ela é muito, sempre foi muito doninha do nariz dela. Ela é demais. Ela é incrível. Me ensinou muitas coisas. Muito do que eu sou hoje eu devo a ela. E aí vocês Então, voltam, continua. aí a gente voltou, aí ela ficou, conseguiu se adaptar bem na escola e ficou bem. Então, assim, porque o que, que eu percebi? O que, que ela me ensinou nesse processo? Por que, que para a gente é tão difícil aprender um idioma novo? Porque a gente questiona. Né? Você aprende assim, ah, tá, isso chama A, chama B. Aí você fala, por que chama B? Por que o nome é esse? Gente, não é tirar esse nome, nada a ver esse nome. Então você perde um tempo questionando. A criança é o seguinte, então, A chama B. Ok, a partir de hoje é B. Tá tudo bem. Então, por isso, a aquisição é muito mais rápida, porque ele não vai perder tempo questionando. E Né? isso ela me ensinou. Funciona bem Quanto para menos eu aquisição de uma nova questionasse, linguagem. quanto menos eu questionasse, porque assim, o que me vale questionar uma regra do idioma que eu estou aprendendo? Nada. Uhum, naquele Qual o momento. objetivo? Uhum. Nada. Ele já está Então eu preciso entender o instituído. seguinte: Uhum. se existe uma regra de como aquilo vai ser feito, e a regra é o seguinte: o que a gente tem que entender? Se você está num país diferente, o que dita a regra é a regra de onde você está. Então não adianta você querer colocar, submeter aquele idioma ao seu. Isso Isso não é vai uma funcionar. questão, isso é uma questão de inteligência, né, Cláudia? Que é uma questão de inteligência emocional que vai me favorecer num processo de adaptação do qual eu necessito, porque se eu estou indo para uma outra cultura, se eu estou indo para um outro ambiente, eu necessito me adaptar. Então, quando você fala assim, vamos que a criança aprende mais rápido, porque ela entra, ela se insere naquele mundo, né, de corpo e de alma. Vambora, o mundo é esse, vamos experimentar. Eu acho que a É isso aí. palavra é experimentar, experienciar, né? Então, isso ela me ensinou muito. Porque quando eu comecei a observar a forma como ela aprendia, e claro, ela aprendia muito mais rápido do que nós, e claro, ela me corrigia, porque a pronúncia dela é muito melhor do que a minha. E aí, quando você começa a ver, eu falo, gente, mas por quê? Eu falei, então tá, então é pra ser assim, ok, então vamos fazer assim e a coisa vai fluir. Opa, Mas eu então a nem gente aprende imaginava com criança também, né, Cláudia? A gente aprende com muito, criança. E muito. esse é um paradigma, é uma forma nossa de pensar muito, muito, muito rígida, muito linear, de que nós que sempre temos o saber e a gente não abre a escuta para esses seres, né, que vêm depois, o que, que eles podem trazer para a gente, né? Então é aquele processo, né, que a gente já falou hoje. Na verdade, o que, que acontece? Né? A criança ela vem equipada para um mundo que não existe. A gente conhece o mundo conforme ele é hoje. Mas a criança que está nascendo hoje, ela não nasce para esse mundo de hoje. Ela Uhum, vem equipada para o mundo para daqui a 20 anos. sim. Então, o filho da gente, quando vai crescendo, ele já veio equipado com isso. Então, por isso que se a gente observar, a gente vai ver que a gente consegue atalhos interessantes com eles, porque eles vêm com ferramentas que a gente não teve. Eles Uhum. já nasceram com essas ferramentas e a gente precisa desenvolver. Isso, por exemplo, que a gente está fazendo aqui hoje. Você pegar um bebezinho, gente, um bebezinho hoje que não fala, ele consegue entrar no YouTube Kids, achar o desenho que ele quer assistir. Se ele está meio sem saco, ele passa o dedinho, ele muda o desenho e tá Eu já tudo certo. presenciei isso. É uma pena que esse comportamento que nasce, né, nas crianças de curiosidade, de querer experienciar, vivenciar, né, sem ter medo, é uma pena que ao longo da escolarização ele vai sendo podado, né? E aí vira esses seres que nós somos aqui, cheio de reticências, né, com as questões da vida, né? Claudinha, conta então quando você Mas eu acho voltou. que faz parte do processo, assim, desculpa, mano, só para a gente fechar isso, eu acho assim, eu tenho uma frase que eu digo sempre, que a gente nasce paralelepípedo e morre seixo de rio. Então eu acho que isso faz parte. Então a gente nasce bem quadradinho, bem cheio de arestas, sabe? Então, conforme a gente vai se esbarrando, a gente vai esbarrando com um, vai esbarrando com o outro, vai esbarrando com o outro, enquanto a Ou correnteza vai talvez rolando. a gente pode nascer como pedra do rio e a cultura, o ambiente que está em volta, que vai fazendo a gente ficar aí quadradinho também. Vamos pensar nisso também, nessa possibilidade, né? Ai, não, 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 não. Me Ô, recuso. Cláudio, quando você voltou? Porque eu
o caminho do ser humano é para evolução. Então, o caminho não pode ser para evoluir. Né? Então, Sim, assim, ele a correnteza, precisa. ela segue, ela vai, o rio vai nascer na montanha e, assim, invariavelmente, ele vai desaguar no mar, num lugar qualquer, ou no outro rio maior, mas ele vai desaguar. Uma hora ou Então, outra. o processo do ser humano é esse. Então, a gente vai nascer e a gente vai desaguar. Uhum. Então, assim, isso é Com uma medo ou sem crença. medo, consciente ou Vai, inconsciente, esse é o vai. E processo. a coisa vai fluir, vai evoluir. Claro que cada Sim. um vai ter o seu caminho, a sua trajetória, o seu percurso, enfim, mas é isso, né? A gente Uhum. caminha para frente. Então, e aí a gente Mas, está enfim, conversando quando a sobre gente a sua voltou, trajetória. Isso. bom, quando a gente voltou de lá, eu não imaginei o tanto que essa experiência de poder travar o francês pudesse ser favorável para a minha vida profissional, porque lá eu estava sendo, né, eu estava indo acompanhar meu esposo. Então, o que a gente entende? De alguma forma, isso poderia contribuir para a vida profissional dele, não necessariamente para a minha. E na volta, a gente empreendeu, a gente faliu. E aí, nesse processo, onde a gente estava numa situação assim, muito complicada, quando a gente voltou de lá, eu voltei grávida de trigêmeos, perdi os bebês, e aí depois tive o caçula. Então, assim, quando a gente faliu, a gente estava nessa situação, já com duas crianças e numa situação financeira muito complicada, muito complicada. E aí, a partir daí, quando a gente começou a se reerguer, para mim, profissionalmente, apareceu essa oportunidade de ir para a indústria. E qual foi o contexto? Eu já estava há 4 anos afastada do mercado. E no momento da nossa vida em que eu precisava, onde eu mais precisei trabalhar em toda a minha vida, mais precisei trabalhar, eu recebo uma ligação, que hoje é de uma amiga querida que eu amo muito, 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 foi quem me contratou. Recebo uma ligação, ela dizendo assim, então, eu precisava que você viesse aqui fazer uma ficha. Mas eu achei aquilo tão descabido. Por que do nada eu recebo uma ligação para fazer uma ficha de emprego numa indústria? Sendo que eu nunca tinha trabalhado em indústria. Então, a minha experiência vinha da escola, né, vinha do serviço público, como servidora, etc. Trabalhei em escola particular, trabalhava com ensino fundamental. Depois eu fui para o Senai, trabalhei lá como orientadora educacional, trabalhei como analista de treinamento, mas eu nunca tinha trabalhado em indústria. E do nada surge uma ligação para fazer uma ficha. E eu achei aquilo bem, tipo, nada a ver, assim, aquilo não era para mim. Não imaginei aquilo de fato como sendo uma oportunidade. E no dia, inclusive, de fazer a tal ficha, meu pai precisou fazer um exame, eu tive que socorrer meu pai e tal, eu não pude ir. Aí eu liguei avisando, olha, eu não vou poder ir nesse dia, porque eu sou de imprevisto, eu posso ir outro dia? Hoje eu fico pensando, gente, como você tem uma entrevista de emprego, você fala que não pode ir, vai no outro dia? Então, mas eu fiz porque eu não achei que fosse uma entrevista de emprego, realmente. Uhum. E aí ela falou, pode, eu vou combinar com o gestor e você vem outro dia. Quando eu cheguei lá, quem estava conversando comigo era um colega da turma de MBA do meu esposo, que tinha feito MBA com ele. E eu falei, nossa, que bom ver você aqui. E a gente conversou como se eu estivesse conversando com um amigo. Eu achava tanto que aquilo não era para mim que enfim, eu desconectei que aquilo fosse de fato uma oportunidade de emprego. Então, para mim, eu estava só cumprindo um protocolo. Sabe uma coisa assim, tipo, fazer banco de Uhum. candidato, alguma coisa? Eu achei que fosse isso. E conversei com ele como se estivesse conversando com você aqui agora. E aí, lá pelas tantas, nisso a gente estava nessa coisa, né, com negócio aberto, passando dificuldade, tal, ele me perguntou, então, por quanto você viria para cá? Por quanto você deixaria tudo que você tem lá fora? E eu falei em quanto, que na época, para mim, era um quanto assim, claro, nunca ninguém vai me pagar isso. Pô, claro que não. E falei que era esse valor, e ok, fui embora para casa. 2 dias depois eu recebo um telefonema. Eu falei, então, é só para te avisar que você está aprovada para uma vaga de auditora. Eu falei, oi? Então, se eu preciso vir aqui pegar seus documentos, eu falei, não, eu tenho plano de saúde, eu já me mando por e-mail que eu faço os exames. Tá voltando. Oi, voltou. Você acredita que a Ok. sua experiência no exterior contribuiu? Não, aí a gente vai chegar nisso na frente, porque até então essa relação para mim não existia. Ah, E aí eu comecei uhum. com uma semana depois dessa entrevista, eu já estava trabalhando, eu descobri que esse amigo do meu esposo era meu chefe, que até então não tinha nem essa noção.
E nessa época, a nossa situação financeira era tão difícil que eu não tinha nem roupa para trabalhar, para ter uma ideia. Eu trabalhava numa área administrativa, todo mundo trabalhava mais socialzinho, mais arrumadinho, a gente num perrengue, e eu não tinha nem roupa. Então, a calça que eu tinha para trabalhar era a calça do uniforme que a gente tinha do nosso negócio, era aquela calça que eu tinha para trabalhar. Eu comecei a trabalhar 22 de maio. Então, aquela primeira semana, eu sempre tive muito colar, lenço e tal, eu colocava isso para poder dar um chance, porque a parte a blusinha quase não tinha. No dia que eu recebi meu pagamento, fui na Hering e comprei 5 camisetas coloridas, uma de cada cor, e com essas 5 camisetas coloridas, uma de cada cor, um dos lenços escolares, eu trabalhei metade do outro mês. Até vir um outro pagamento para poder conseguir fazer o mínimo um uniforme para conseguir trabalhar, porque eu não tinha nem roupinha linda para trabalhar, porque eu não tinha condição financeira, de forma alguma, de poder estar de acordo com aquele ambiente, que aí assim, é outro aprendizado, né? Conforme a instituição onde você se encontra, você tem um código de como você se apresenta. Então, você, sei lá, o short e camiseta, que era ok quando eu trabalhava lá com educação infantil, já não era ok quando eu fui trabalhar no Senai, já não era ok quando eu fui para a indústria. Uhum. Então, e nisso, logo que eu comecei a trabalhar, logo nas primeiras semanas, a gente teve uma auditoria, a empresa sofreu uma auditoria e vieram 2 auditores franceses para fazer essa auditoria. E tinha um intérprete, os 2 eles se dividiram e tinha um intérprete em cada grupo. E eu fiquei tranquila, na verdade eu entendia mais do que eu falava, e fiquei tranquila porque tinha um rapaz que era um intérprete. No dia seguinte aconteceu um problema e esse rapaz não pôde ser intérprete. E eu, com toda a minha cara de pau e a coragem, eu disse assim, não, tudo bem, eu posso ser intérprete desse grupo. Meu francês era sofrível, mas eu achava que estava demais. E aí eu fui, assumi de ser intérprete da auditoria, fui do jeito que foi. Bom, não era, mas também no meu grupo que eu estava, o melhor francês era o meu, que era ruim, mas ainda era melhor do que a galera, e assim a coisa foi. E aí eu fui começando a ver como que aquela experiência anterior viria a contribuir para a minha vida profissional ali. Porque aquilo que eu aprendi lá atrás, e que eu achei que, de alguma forma, para mim, o idioma seria só uma forma de sobreviver durante aquele período que a gente estava morando fora, além disso, foi um diferencial no meu trabalho. E eu sei que eu pude estudar francês depois que eu comecei a trabalhar 6 meses só, mas eu tinha leitura, fazia tradução de primeira leitura de procedimento, assim, tranquilo, porque durante 10 anos eu fiz isso toda a minha vida. Eu falei francês todos os dias da minha vida durante 10 anos. Então, fui muitíssimo grata a isso. E talvez se eu não tivesse passado por essa experiência, tivesse sido muito mais difícil conseguir me desenvolver e conseguir ter essa facilidade depois, sabe? Então, assim, muito... Então foi, assim, foi maravilhoso. E depois, no meio do caminho, eu precisei ir para a França a trabalho e visitei muitas usinas no período. Eu tinha uma reunião lá e eu precisava participar numa quarta-feira e marquei outras usinas para visitar segunda, terça, quinta e sexta. Eu viajei muito durante essa semana, porque eu só podia ficar uma semana. E aí eles diziam assim, nossa, mas você vai viajar muito. Até para um brasileiro eu estou viajando muito, mas eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu estou aqui para ver o que eu preciso ver dos meus processos aqui. E aí, uma das estações em que eu tive que pegar o trem para ir para uma outra cidade longe e tal, foi uma mesma estação que eu já tinha estado quando minha esposa estava morando lá. A gente morava na região central, minha esposa foi para o norte trabalhar. E eu fui sozinha com a Ana Luísa, atravessei o país sozinha com a Ana Luísa para encontrar com ele lá. E aí, um dos apuros que eu passei foi nessa estação. E aí, nesse dia, eu mandei mensagem para minha esposa agradecendo a ele. Olha, eu sou tão grata. Porque se hoje eu posso estar aqui, eu posso assumir essa aventura na minha vida, de cruzar a França de um ponto a outro, visitando as usinas, com segurança, de como as coisas funcionam e tal, é porque eu já pude viver isso antes. E quando eu entrei naquela mesma estação, naquele dia, eu entrei segura do que eu tinha que fazer ali, porque eu já tinha passado apuro antes. Então, eu fiquei muito grata a isso, sabe? Aí sabe o que que eu... Quando você vai narrando toda a sua trajetória,
eu me lembro da palestra que na escola, a escola oportunizou, né? Que foi alguém do Senai que te encantou, e aí onde foi assim, como se fosse a chavezinha que você foi ali abrindo caminhos e tendo uma abertura, né, Cláudia? Porque o que eu vejo quando você fala é quando eu percebo em você essa abertura para o novo, novas experiências. Então, vamos lá conhecer, né? E não se fechar para isso, né? Essa abertura para o novo é uma competência muito importante, né? Que faz com que a gente cresça, experiencie, vivencie e fazer o que a sua vida, o que você é hoje, né, Cláudia? Assim, eu só me lembro assim, quando você fala assim, foi uma palestra que a escola oportunizou no Senai que me encantou. E ali, né, começa toda uma trajetória de autonomia. A Sandra Helena deixou aqui então um recado para você aqui, ó. Um aprendizado contribui para outro aprendizado. E tem uma pergunta daqui, da Jaqueline Barbosa, tem uma pergunta. Do seu ponto de vista de instrutora profissional, como esta educação pode ser formadora de uma sociedade mais colaborativa, mais empática e menos competitiva, do seu ponto de vista? Eu acho que a educação profissional, ela trabalha com competências ligadas a uma vida prática. E na vida prática, a gente depende um do outro. Então, quando você está dentro do ambiente organizacional, seu setor depende do outro, seu posto depende do outro. Então, isso você não consegue ser sozinho. Por mais que você, vamos imaginar, você pode trabalhar sozinho dentro de um almoxarifado. Ok, é só você que está ali dentro. Mas alguém vai ter que suprir você de material e você vai suprir alguém de material. Então, assim, você não vai estar sozinho ali. Então, o trabalho, ele é sempre em fluxo. Então, eu acho que a educação profissional, ela favorece muito isso. Então, você vê na prática os fluxos obrigatoriamente acontecendo e você precisando colaborar um com o outro para que a coisa funcione. Então, assim, eu sou entusiasta da educação profissional, porque eu acho que ela favorece trabalhar competências muito muito importante para o ser humano, sabe? Na questão de amadurecimento e tudo mais. Porque quando você tem uma educação profissional, por exemplo, você não separa o sujeito em classes, né? Você não forma, eu sempre dizia isso, você não forma um torneiro mecânico nível quinta série, eletricista nível sétima série. Você não forma, você forma um profissional. Então, assim, o profissional ele precisa de ter uma série de competências desenvolvidas independente da escolarização dele. Então, isso, para o sujeito, para o ser humano, eu acho que empodera o sujeito nisso também. Uhum. Porque ele entende que ele é um profissional independente dessa classificação. Então, isso eu sou, assim, se eu pudesse voltar. Foi, Voltei! Voltei! Cláudia, a gente tem poucos minutos, para fechar. Vou te fazer duas perguntas, uma só. Eu sei que é covardia pedir para você responder essas duas perguntas, mas assim, a primeira pergunta é: você considera que o seu processo de formação, todas as formações que você já teve, né, seu processo educacional contribuiu para a sua transformação pessoal? Totalmente. Na verdade, eu só pude fazer tudo que eu fiz e tudo que eu faço em função do processo educacional. Eu não consigo dissociar isso de forma alguma. Porque vindo de onde eu vim e chegando onde cheguei, onde tenho chegado, não haveria outro caminho que não fosse pela educação. Não tem como. Então, eu não consigo dissociar. Eu só consegui me fazer como profissional por causa do processo profissional, com certeza. E aí, Cláudia, uma vez, né, uma vez transformada pela educação, emancipada pela educação, o que você pretende, qual o seu propósito com o direito? Que não deu tempo de você falar hoje, também, né, amiga? Vamos combinar, né?
A sua história é grande e Muita ótima. história. E a pessoa quase não gosta de contar história, né, gente? Então, Ô, Cláudia, então, assim, você se sente uma pessoa transformada, privilegiada pelo processo educacional, assim como eu me sinto, e por isso que nós estamos aqui. E agora, o que você vai fazer com isso, uma vez que agora você é advogada, doutora Cláudia? então Qual o seu propósito com o sou quase direito? advogada. Eu sou Falta a bacharel em prova do Direito. OEB, Isso. Só depois que tiver a carteirinha do OAB na mão é que a pessoa pode dizer em que é breve. O advogada. que você vai fazer com essa Mas sua enfim. transformação? Então, na minha trajetória dentro do direito, eu sempre tive uma dificuldade para poder entender exatamente o que, que eu queria fazer. Eu gostava de estar ali, mas não sabia exatamente o que eu queria fazer. As pessoas me perguntavam e eu não conseguia dizer. Até que eu comecei a trabalhar, fazer um serviço voluntário de conciliadora na Vara Única em Itatiaia. E lá eu conciliava processos da vara de família e processos cíveis. E quando eu comecei a fazer a conciliação, eu entendi que é possível estar pela causa, não necessariamente por A ou por B. E esse lugar ficou quentinho para mim. Eu gostei disso. E a partir daí, eu comecei a estudar sobre o processo de conciliação, sobre o processo de mediação, sobre as formas de conciliação. Porque, assim, tive uma sorte disso já aparecer na última revisão do Código de Processo Civil, que é de 2015. Então, estavam oficializadas as formas de conciliação como um meio para resolver os conflitos, não necessariamente através de uma sentença judicial. Então, a partir daí, e quando eu comecei a fazer essa caminhada, a estudar, eu cheguei no direito sistêmico. E o que é o direito sistêmico? É a aplicação das constelações familiares na advocacia. Tem um juiz, que é um juiz na Bahia, Esse é, que olha foi aqui, o ó, primeiro. Grace acabou de falar que vai ter que ter outra live. A gente vai ter que ter uma live só para falar sobre direito sistêmico, amiga. Ai, gente, vocês são muito queridos, muito queridos. Então, aconteceu isso. Então, quando eu me deparei com isso, de ver que teve um juiz que achou. O que, que aconteceu com ele? Ele achava que as sentenças não traziam paz aos processos. Ele dava uma sentença, daqui a pouco a parte estava recorrendo. Ele dava uma sentença, daqui a pouco a parte estava com outro processo. E ele começou a ficar incomodado com aquilo. Falou, então, assim, não está resolvendo. Então, deve ter outro jeito de resolver. E como ele já tinha feito muitas conciliações familiares antes mesmo de ser juiz, ele propôs ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, para que ele pudesse aplicar essa ferramenta na comarca dele e fazer uma palestra para as pessoas e fazer os exercícios sistêmicos para as pessoas e tentar ver se conseguia chegar a um acordo. E, de fato, ele conseguiu fechar muitos acordos e com isso foi melhorando o relacionamento dos servidores daquela comarca, as partes pararam de recorrer tanto, então realmente isso começou a funcionar. Então aquilo que foi a idade... Ah, meu irmão chegou agora. Sempre, Cássio, sempre chega faltando 2 minutos, Cássio. E aí acabou que isso depois, ele cunhou essa expressão chamada direito sistêmico, e hoje ele é referência no mundo todo nessa área. Esse juiz chama Sam Storch. E eu escrevi sobre ele no meu TCC, e a partir daí eu comecei os meus estudos, e é sobre isso que eu tenho me debruçado agora. Então, a minha contribuição no direito não é para o litígio. Eu acho que todo mundo pode contribuir da forma que melhor se encaixa consigo. Então, para mim, a melhor forma é contribuir pela resolução dos conflitos. E como na minha caixa de ferramentas está a constelação familiar. Bacana, Cláudia. A gente vai ter que marcar um dia só para você contar sobre essa sua experiência, porque muito bacana. Então, assim, a sua forma de contribuir socialmente é ajudar as pessoas a se conciliarem, né? A brigarem menos, né? Vamos falar assim, uma palavra bem comum, bem no senso comum. A brigar menos, a tentar se entender melhor, porque eu acho que tudo que a humanidade está precisando é se entender melhor, conversar, dialogar, conciliar, é tudo isso que a gente precisa, né? E aí o trabalho que tem um outro ser humano do outro lado, né? Então, assim, dentro do direito, como em várias questões,
o nível de automação ele vem aumentando a cada dia. Então, o que acontece? Aquilo que pode ser feito por um robô, vai ser feito por um robô e muito rapidamente. Agora, aquilo que só pode ser feito por um humano, o robô pode até aprender, mas ele vai demorar um pouco mais. Então, o meu caminho é me especializar naquilo que só pode ser feito por um humano quando ele está diante de outro ser humano. Então, a minha contribuição é essa. É ser um ser humano diante de outro. E isso a gente pode ser nas mais diversas profissões. Então, a forma que hoje eu tenho de servir a sociedade nesse sentido é através do direito. E quando você ajuda esse outro ser humano num processo de conciliação, de alguma forma você também está ajudando no processo de emancipação dele, de autonomia dele. Com certeza. Cláudia, 18h01, em 1 minuto, a última pergunta. Qual escola você gostaria que os seus netos estudassem? Rapidamente, que escola seria essa? Uma escola onde eles pudessem ser pessoas integrais, onde a escola pudesse favorecer que eles sejam os melhores nas suas habilidades. A gente tem a tendência de achar que se eu sou ruim em matemática, eu tenho que estudar muito matemática. Mas não, se eu sou muito boa em português, eu tenho que estudar muito português. Porque eu estou muito próxima de ser excelente em português e de ser muito mediana em matemática. E a escola, via de regra, ela força a gente a aprender aquilo que a gente não tem habilidade. E não incentiva a desenvolver as verdadeiras potencialidades. Aquilo que a gente pode ser diferencial, que a gente pode ser excelente. Então, a escola que eu espero para os meus netos é essa, onde eles possam se desenvolver na sua excelência, onde eles possam realmente florescer naquilo que é o melhor que eles têm para contribuir com a sociedade. É isso. Ou seja, potencializar o que o ser humano traz de bom. Reconhecer e valorizar. Bom, gente, tá uma delícia a conversa, mas não tem como continuar, porque depois a gente precisa editar e a gente tem tempo para essa edição, né, Cláudia? Então, aqui é Cláudia Martins, professora, cantora, agora eu vou apresentar ela, pedagoga e, muito em breve, advogada, quando ela conseguir fazer a prova da OEB, a gente já está na torcida, com certeza ela vai conseguir. Então, a gente aqui é um exemplo de um ser humano, não cantora, não pedagoga, não advogada, mas um exemplo de ser humano que, com a sua transformação pessoal, contribui para a transformação social. Cláudia, muito obrigada. Que a gente possa pensar sobre isso, né? Que a gente possa se perguntar o que eu tenho feito para a transformação da sociedade da qual eu estou inserida. Que a gente possa sempre se perguntar o que eu posso fazer de melhor para essa sociedade. E é para isso que a gente está aqui. Um beijo no coração, muito querida